Dan, não sei se você tá ouvindo a gente. Deve estar se conectando. Mas ele é um dos nossos promotores, né? Então ele também fez o convite aí aos livreiros. E são 7 horas, então acho que eu já vou começar a autorizar aqui as pessoas. Tá legal. Oi, Danilo. Aí, Danilo. Eu vou ficar vendo todo mundo, só o Juan, como funciona? Vejo todo mundo. Acho que você vê todo mundo. Conhecido. Mas você pode ajustar isso também no. Eu não consegui abrir no notebook, aí consegui no celular agora. Viva. Oi, Dan, Boa noite. Oi, Cida. tudo bem? Tudo, eu vi o seu nominho aqui, já melhorou tudo. Ai, lindo. Eu adorei que você está aqui. Eu também. Boa noite, gente. Boa noite, Vitor. Boa noite. Oi, Vitor, Oi, Cida, tudo bem? tudo bem? Beleza, na paz. Calma aí, o pessoal da Livraria da Vila tá vindo em peso, viu? Ai, que bom. Gente, boa noite. Boa noite. Eu trabalho com Dan, né? Eu trabalho na área de marketing da Editora Record. Eu tô aqui com a Marina, que também trabalha no marketing. Vou apresentar já já, né, o nosso autor e o nosso convidado, mas vou esperar só alguns minutinhos, né? Porque algumas pessoas podem chegar um pouquinho depois. Então, como são 7:02, acho que a gente pode aguardar até as 7:05. Aí a gente inicia, tá bem? Tá ótimo, tá Sejam, ótimo. sejam todos Deixa eu muito deixar bem-vindos. o Felipe feliz, ó. Viva! Que beleza. Que bom. Oi, Michele. Eu te vi, não falei oi. Oi, tudo bem? Tudo Boa bom, noite, querida? Tudo bem? tudo bem. Que bom que você entrou. Minha folga hoje, então Ai, foi por maravilha. isso. Que bom. Noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. São 7:05, então acho que a gente tá bem, né? Acredito que as pessoas
vão começar a entrar aos poucos. Eu sou Maíra, eu trabalho na área de marketing da Editora Record. A gente está muito feliz aqui em proporcionar esse bate-papo, né, com o nosso autor, Felipe Franco Munhoz, que está lançando Dissoluções. Então, a gente está aqui com um convidado que vai mediar esse bate-papo. A nossa ideia é ouvir um pouquinho sobre o processo de leitura do Felipe, né, de escrita do Felipe, falar um pouquinho sobre esse livro e abrir depois para perguntas, enfim. Então, a gente está aqui com profissionais do livro, com parceiros literários. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui, quem vai fazer a mediação é o Juan, né? Então, Juan de Souza Gabriel, ele é jornalista do O Globo, é grande amigo do Felipe, então apresento ele a vocês e é isso, sejam muito bem-vindos, tá bem? Fiquem atentos ao chat, que a gente vai soltar algumas informações por lá também. Boa noite, gente. Obrigado a Maíra pela apresentação e a todos vocês por estarem aqui, e principalmente ao Felipe, né, pelo convite e por proporcionar esse encontro entre nós. Eu vou fazer uma breve apresentação dele, depois a gente vai começar a conversar um pouco sobre dissoluções, e aí, como a Maíra disse, vocês podem mandar perguntas pelo chat, e mais para frente, ao longo da conversa, vocês podem também levantando a mão aí pelo Teams, e aí eu vou abrindo espaço para vocês poderem falar por si mesmos. Mas vamos lá. Felipe Franco Munhoz é autor dos livros Dissolução e Lanternas ao Nirvana, publicados pela Record, Identidades e Mentiras pela Nós. Traduziu do russo a seleta de poemas de Pushkin, O Cavaleiro de Bronze e outros poemas, da Kalinka. Foi contemplado com a Santa Madalena Foundation Fellowship, da Itália, com uma bolsa Funarte de escrita de criação literária, com uma menção honrosa da Abralic e com as residências literárias Art Home Writers, nos Estados Unidos, Sangam House, Índia, apoiado pelo Itamaraty, e Festival Artes das Vertentes, em Tiradentes, Minas Gerais. Bom, desculpa, abrir a tela errada aqui. Boa noite, Felipe. Queria que você começasse um pouco apresentando Dissoluções para a gente. Se você pudesse descrever brevemente um pouco o que é esse livro, para a gente poder começar a nossa conversa. Não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ler, então dá uma pequena palhinha do que é. Boa noite, Juan. Também quero agradecer a sua presença aqui para fazer essa conversa com a gente, agradecer a Record, a Maíra, a Marina, o Danilo, todo mundo e todo mundo que veio assistir. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. Acho uma ótima oportunidade, né, para a gente ter esse encontro, essa conversa, tanto com o Juan quanto depois com vocês, sobre o livro novo. E para apresentar o livro, acho que a melhor forma para começar isso é fazer uma coisa que eu quero fazer em algumas oportunidades, porque nessa nova edição, o livro não tem essa ficha catalográfica, né, que vinha nos outros. Então, eu quero recitar a ficha catalográfica que não tem no Dissoluções. Então, o editor executivo é o Rodrigo Lacerda, a gerente editorial Duda Costa, assistente editorial preparação de original Natália Neck, revisão Cláudia Moreira, Paloma Souza, Michele Paiva, Iliane Mufarrey Mota, diagramação Maiara Kelly e design de capa Letícia Quintiliano. É claro, tem outras pessoas, né, tipo a Maíra, tipo o Danilo, a Marina, que estão trabalhando no livro, né, para que o livro chegue para mais gente, a Simone Magno. Mas essa seria a ficha, até onde eu sei, que seria publicada nessa folha de rosto do livro, né? E que não vem mais, então, mas eu sempre faço questão de mencionar todo mundo que trabalhou no livro, porque eu acho que é isso que faz com que o livro, no final das contas, assim, essa quantidade de profissionais competentes envolvidos faz com que o livro fique um produto final mais bem acabado, né? Sem erros, enfim, né, coisas que podem acontecer ao longo do processo. O Dissoluções é o meu quarto livro. Ele segue uma proposta estética que eu comecei no meu segundo livro, que é o Identidades. Então, o meu primeiro livro, Mentiras, ele é um livro inteiro em diálogos. A gente pode depois falar mais sobre isso, se for o caso, né? Mas aí, então, tem essa proposta de que sejam só vozes falando, né? Os personagens não tem um narrador, né? Ainda que isso já tenha sido questionado em algumas ocasiões, mas enfim, oficialmente não tem um narrador. Mas no Identidades eu
comecei a escrever de um jeito que eu acabei mantendo depois, como proposta estética mesmo, que é uma mistura de forma teatral com rubricas, rubrica aquela indicação de cena, né, que vem antes do que os personagens estão falando no palco, num texto dramático. Então, tem essa rubrica que indica quando tá. Então, no caso do Dissoluções, por exemplo, a primeira começa com uma lista de personagens, né, também vindo dessa proposta teatral. Tem uma cortina, que é uma cortina de vozes, né, uma mistura assim, que eu coloco cortina, voz. E aí depois vem essa primeira rubrica, que de São Paulo, 2020, dezembro, quarto, uma estante de livros cruza toda a extensão do palco. Então, assim, começa ambientando o livro dessa forma teatral, né? No Identidades, que é o meu segundo livro, é a mesma coisa, né? Assim, então, eu mantive aí como proposta estética isso. Ele começa um pouquinho diferente, chuva, escutam-se desde o foyer, espessos pingos atingirem o telhado do teatro, mas depois, Guarará, vem essa mesma coisa similar. São Paulo, 2015, quarto, uma estante de livros cruza toda a extensão do palco, dentre os livros, um grande globo luminoso apagado, é exatamente a mesma coisa, né? Isso para situar um leitor que eventualmente já tenha tido algum contato com o meu trabalho, ele vai identificar que está se passando no mesmo cenário, tanto de Soluções quanto o Identidades e o Lanternas ao Nirvana, um pedaço dele se passa também nesse mesmo cenário. Então, o que acontece nesse livro é que um personagem que eu introduzi no Identidades, que é o suposto Mephistófeles, ele é um personagem central do Identidades, ele atravessa praticamente o Identidades inteiro, e no Lanternas ao Nirvana ele tem uma participação secundária, vamos dizer. Assim, em algum momento ali o Lanternas ao Nirvana é um livro todo sobre a pandemia, né, e diferentes perspectivas de existência inseridas nesse contexto pandêmico. E uma delas eu quis apresentar como seria a postura do suposto Mephistófeles, esse personagem na pandemia, né? E traçar uma hipótese para isso. E ele conhece, no Lanternas ao Nirvana, ele está iniciando um relacionamento com a personagem Alma. Então, essa situação é apresentada no Lanternas ao Nirvana. Então, o que vai acontecer ao longo do Dissoluções, o que eu tinha na cabeça quando eu estava escrevendo o livro, era que eu contaria a história do relacionamento desses personagens, suposto Mephistófeles e Alma. Então, um personagem que eu já vinha trabalhando mais, uma outra personagem que era muito secundária, e no Dissoluções eu queria contar o relacionamento deles, a história de amor deles e depois como isso ia se desintegrar e se dissolver, né, vamos dizer. Então, o começo do livro, o ato 1, que se chama O Amor no Fim do Futuro, eu até tinha cogitado que esse título fosse o título do livro, até saiu no Estadão, que seria o título do livro, quando ele foi contratado pela Record, tinha esse título, O Amor no Fim do Futuro, mas enquanto eu revisava o livro, eu decidi dividir o livro em demarcar 2 atos, isso não tinha, né? Ele era uma coisa contínua, então eu fiz algumas modificações estruturais no livro, e o ato 1 virou O Amor no Fim do Futuro, e é muito concentrado no tempo, um tempo assim mais comprimido, né? E essa paixão entre esses 2 personagens. E o ato 2, que chama Deslocamento Animal, eu quis fazer com que o livro abrisse um pouco mais para o mundo e para outros personagens, para outros tipos de relacionamentos, de vínculos, outras hipóteses de encontros entre personagens diferentes, e inclusive a continuação desse relacionamento entre o suposto Mephistófeles e Alma. E aí, com o tempo um pouco mais dilatado, o ritmo, né, ele fica um pouco mais entrecortado, muito mais coisa acontecendo entre os fragmentos, porque eu acho que uma coisa importante também nessa apresentação mais geral assim do livro é dizer que o livro ele é todo fragmentado, né? Desde o Identidades também tem essa proposta estrutural. O livro ele é composto por fragmentos,
esses fragmentos, eles têm, junto com as rubricas, então tem a rubrica teatral, né, que eu estava dizendo lá atrás, e aí entra, normalmente é um poema, nem sempre, pode ser uma coisa de prosa, pode ser um diálogo um pouco mais claro, mas o que está sempre na página ali seriam ou rubricas, essas indicações de cena, ou vozes dos personagens. Então, na rubrica eu deixo mais ou menos claro qual personagem que está no palco, mas eu também gosto de que tenha uma zona um pouco cinzenta para que o leitor também possa criar sua própria interpretação de qual personagem que estaria dizendo aquilo em voz alta, né? Então, quando entra o poema, nem sempre está totalmente claro qual personagem está dizendo aquilo, né? E o leitor pode criar o próprio caminho na cabeça para interpretar. Mas então vem a rubrica, o poema, às vezes outra rubrica, às vezes já troca para o próximo fragmento, mas é importante, acho, ressaltar que ele é todo fragmentado. E aí muita coisa na trama, né? Porque tudo isso conta um arco narrativo, né? Nesse caso, essa história desse relacionamento e algumas outras no meio do caminho. Mas muita coisa acontece entre os fragmentos, né, da trama. Muita coisa da trama vai se passar no entre cenas, assim, vamos dizer, para o leitor também ter a possibilidade de completar na cabeça o que eventualmente teria acontecido e entender o que está acontecendo na história. Então, acho que esse é uma tentativa, não é fácil, né, para a gente sintetizar essa proposta, tanto formal, quanto estética, quanto narrativa do livro, né? Mas eu acho que assim dá mais ou menos um caminho. Sim, tá ótimo, mas é um desafio que os livreiros aqui estão aqui vão ter, né? Quando os leitores começarem a perguntar e eles forem indicar o livro, vão ter que passar por isso. Você leu a ficha catalográfica, e na ficha diz que é um livro de poesia brasileira, mas como você explicou, e as pessoas vão ver no livro, é uma narrativa teatral que se organiza poeticamente. É difícil descrever de outra maneira. Mas o próprio uso da poesia é muito interessante porque ele é bastante diverso. Por exemplo, as pessoas vão ver aqui no livro, tem poemas que seriam mais tradicionais, que seguem uma métrica fixa, que são rimados, que você faz um uso muito interessante de aliterações e assonâncias, de sílabas longas, sílabas breves. Então, é uma poesia que tem bastante ritmo. Por exemplo, na página 75, por exemplo, tem um bom exemplo disso que eu anotei aqui. Mas depois, algumas páginas depois, você já vê exemplos de uma poesia que a gente poderia chamar de mais modernista, que é mais irônica, mais bem-humorada, tem uma dicção mais moderna. E depois trechos de prosa que são até uma escrita meio telegráfica. E depois também tem ainda uma coisa mais concretista, né, que você brinca com a desconstrução das palavras e com a maneira de ocupar a página. Então, parece que você está dando um livro de pelo menos 3 poetas diferentes. Queria que você contasse um pouco como que você bebe nessas diferentes tradições da poesia para conseguir descobrir a sua própria. Como que essa relação com tradições tão diversas. E eu queria até ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da poesia mais tradicional, que é um pouco raro da gente ler hoje em dia, um poeta que tem uma vocação modernista com essa homenagem à tradição, vamos dizer assim. Eu até, se você escrevesse um livro só de sonetos ou só de poemas mais metrificados, acho que seria bem interessante gostar de ler. Eu acho assim que uma questão curiosa nesse caso é que eu sou um leitor muito variado e eclético, assim, um consumidor de arte em geral, assim, eu costumo pensar que o algoritmo do Spotify eu devo enlouquecer, por exemplo, porque vai dar música erudita ao rap em 2 segundos, né? Os meus vizinhos também devem pensar que tem várias pessoas escutando música diferente. Mas na leitura é a mesma coisa. Então, assim, eu sempre tentei ser um leitor de muitas coisas variadas, tanto na prosa quanto na poesia. Eu acho que é o que eu leio mais, acaba sendo ficção e poesia e teatro, né? Também gosto de ler teatro. Então, acho que isso acaba assim, como influência, eu acho que eu não tenho, não sinto problema em me deixar absorver dos mais variados lugares, né? Isso
Isso como ponto de partida, eu não veto nada, né? Mesmo que sejam coisas que eventualmente não sejam as coisas que eu mais, as coisas que eu cito nem sempre são as coisas que eu mais gosto também. Muitas vezes é o que eu acho que pode funcionar dentro daquele contexto ali no qual estou trabalhando, né? Então, o que eu acho que é mais importante de tudo é com essa proposta formal, estética que eu comecei a trabalhar no Identidades. Um dos conceitos que eu internalizei e comecei a trabalhar em cima era o de uma mistura de forma e conteúdo. Eu tentei fazer desde ali, depois replicando nos outros trabalhos, com que a forma e o conteúdo do texto estivesse muito entrelaçado. Então, tanto no registro do próprio texto mesmo, né, quanto nesse registro mais visual na página, imaginando a página também como se ela fosse uma espécie de palco, ou como um veículo, assim, para que o leitor, né, porque o leitor quando está com o objeto, o livro na mão, assim, e naquele espaço também, o espaço em branco como um eventual silêncio dos personagens, né? Então, eu, nessa proposta de misturar forma e conteúdo e tentando trabalhar com muitas hipóteses de existência, eu acho que isso acaba sendo um grande ponto, né, a priori, quando eu começo a escrever. Todos esses livros têm uma tentativa de investigação em cima de comportamentos humanos, de variados personagens ou variadas como um personagem se relaciona com o outro de variadas maneiras, né? Então, isso acaba facilitando com que essas diferentes estruturas entrem no texto, né? Acho que isso acaba fazendo parte desse conceito estético mesmo. E uma coisa curiosa, quando você estava dizendo que, né, na ficha catalográfica é um livro de poesia, tem a coisa teatral. Uma história curiosa que aconteceu é que quando eu fui publicar o Identidades, que saiu pela Nós, a minha editora, a Simone Paulino, ela falou: a gente está tendo uma dificuldade aqui em entender como a gente como a gente vai categorizar esse livro para ficha catalográfica, tudo. E aí eu falei: olha, na época, o Identidades ele é um Fausto contemporâneo, né? Então eu estava lendo muitos Faustos, e o Fausto do Goethe ele é um drama que foi escrito para ser lido, não para ser encenado. Então eu falei: olha, eu acho que para mim poderia chamar como peça de teatro, e eu estaria satisfeito. Ela falou: de jeito nenhum, para mim isso não é uma peça de teatro, para mim isso é um romance. E o livro saiu na ficha, nessa folha de rosto, tem na ficha catalográfica, tá dizendo que é um romance. Aí quando o Rodrigo Lacerda contratou o Lanternas ao Nirvana para a Record, ele falou: olha, tem só uma questão aqui, isso já mais para os finalmente do processo editorial, tem só uma questão aqui que está me incomodando um pouco, que eu estou com o seu livro Identidades, e ele tem uma estrutura formal muito parecida com a do Lanternas ao Nirvana, e eu estou vendo aqui, né, a gente está pensando em como a gente vai definir vai chamar esse livro, do que a gente vai chamar ele, e está dizendo aqui que Identidades é um romance, mas na minha opinião isso não é um romance, na minha opinião é um livro de poesia. Aí eu falei: então dá, posso chamar de livro de poesia? Eu falei: pode chamar de livro de poesia. Então, assim, até esse ligeira confusão assim aconteceu, né? E eu, para mim, eu tento pensar que a coisa está um pouco acima disso, dessas pequenas definições de gênero, né? Mas eu entendo também o lado da editora, que precisa dizer o que o livro é, né, para facilitar depois o trabalho do livreiro. Assim, tem uma série de questões, em qual prateleira o livro entra, né? Uhum. Eu já encontrei os meus livros nos mais variados lugares nas livrarias, e às vezes separados também, né? E sendo que são livros muito parecidos, mas às vezes um está na prateleira do romance, outro tá na prateleira da poesia, às vezes está na prateleira do teatro, né? Então
mas o fato é que eu tento encarar isso como uma proposta estética uniforme entre todos esses livros, né? Aí, inclusive o de soluções, e que está, na verdade, jogando com muitos gêneros, como eu acho que é para onde eu acho que o mundo está apontando. Claro, tem essa, né, tem essa necessidade da gente encaixar a coisa num lugar só, mas eu sinto que tem muitos produtos artísticos sendo feitos sem estar encaixando exatamente, sem ter um lugar, uma caixinha específica ali, né? Talvez dificulte amanhã para o jornalista, para o livreiro, para todo mundo que precisa falar sobre a coisa, né? Mas eu acho que a obra de arte ela tem que transcender um pouco isso, né? Ela pode transcender um pouco isso. E a parte da métrica, Juan, eu tenho um interesse particular por isso, eu gosto, né? Eu traduzi o Pushkin, que é um poeta do século XIX, que trabalhava com uma métrica muito rigorosa, e aí realmente não é fácil fazer esse tipo de adaptação do português, porque o russo é uma língua mais sintética. O Pushkin trabalhava, além dele trabalhar com a métrica cravadíssima, assim. Então, por exemplo, normalmente no Pushkin, a cada 4 versos, as sílabas são de 8, os versos são de 8 sílabas, 8 sílabas poéticas, né? Em geral, às vezes ele muda, mas em geral são 8 sílabas poéticas. Em geral, as sílabas tônicas caem nas sílabas pares. Então, você tem um ritmo assim, papá, 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 né, no texto. E, em geral, nesses 4 versos, de alguma forma, ele alterna uma rima. Nesses 4 versos, então, vai ter duas estruturas de final, né, de verso. E, em geral, ele alterna uma rima oxítona e uma rima paroxítona. Então, assim, a rima paroxítona, tudo bem, você encontra muitas soluções possíveis, mas a rima oxítona é muito difícil de chegar em soluções inventivas, interessantes e que valham a pena, né, de fazer. Dentro ainda dessa superestrutura rígida, né? Então, eu acho que eu fui fazer o Pushkin muito porque eu já gostava disso e já tinha feito um pouco no Identidade. Mas eu deixei com que essa influência de ter traduzido o Pushkin e gostar desse processo entrasse muito no Lanternas ao Nirvana e aí se expandisse para o de soluções também. Então, no de soluções vai ter também essa proposta de muitas vezes de uma métrica rigorosa, muitas vezes tem mas uma coisa que eu gosto de fazer também é não seguir exatamente uma estrutura. Eu gosto da estrutura fixa, mas eu gosto também de deixar com que essa coisa contemporânea entre. Então, que às vezes tenha um verso ali no meio que não é naquela estrutura tão rigorosa. Sim, o soneto está inteiro ali, mas vai ter uma rubrica dentro do soneto, às vezes, justamente para dar uma quebrada, assim, e para comunicar de alguma forma que a gente não está lá no século XIX, né, naquele mundo do Pushkin, né? Então, às vezes tentar deixar transparecer de alguma forma que o mundo foi para um outro lugar, né? Mas que esse trabalho poético, mesmo esse rigor, que aí dá trabalho, de fato, para escrever, né? Porque muitas coisas você precisa descartar quando você tem uma forma fixa definida e quando você precisa chegar em um haikai. Então, por exemplo, que na página 69 tem um haikai. Então, assim, todo esse tipo de coisa, ou na página 71 tem quando nada vindo ao caso, digo a cara só. Tem uns versos de 7 sílabas, mas depois vem umas interjeições da personagem Júlia, que só fala através de interjeições. Então, assim, tem as 7 sílabas, mas aí a 8ª é uma interjeição, que seria uma voz de uma outra personagem falando no meio daquele verso de 7 sílabas ali, né, complementando. Assim. Então, eu tento fazer um jogo tanto que deixa mais difícil para escrever mesmo, assim, que gera uma dificuldade que eu acho que tem graça de fazer, né, que eu acho que faz sentido para colocar na página, para tornar público depois, né? Eu penso muito sobre isso, assim, o que vale a pena tornar público, o que vale, por que colocar mais um livro no mundo, né?
Então, eu tento fazer de uma escolha muito racional, assim, do que, no fim das contas, eu decido publicar. Muitos fragmentos eu descarto e muitos eu transformo para que, justamente nesse caso aqui, que seria uma quadrinha, na página 71, que chama Direto ao Ponto, de exclamação, que são esses, o suposto Mephistófeles, na verdade, aqui ele está traindo a personagem Alma, com quem ele tem um caso. Então, aqui é uma situação sexual, né? E ele diz, né? Então, as duas vozes estão entrelaçadas aqui. Então, o que seria uma quadrinha simples de 7 sílabas, com as interjeições, ela ganha uma camada a mais, né? Então, ele fala, quase nada vindo ao caso, digo cara a cara sós. Vá, corrija o largo atraso, gema até fugir-lhe a voz. Então, nesse caso aqui, dentro das 7 sílabas, você tem quase nada vindo ao caso. Então, você tem 7 sílabas com a tônica sempre nas primeiras, nas ímpares, né? Digo cara a cara sós. E aí terminou no moxítono, né? O que já gera uma dificuldadezinha para escrever. Vá, corrija o largo atraso, gema até fugir-lhe a voz. Então, essa seria a quadra, assim, mas com a interjeição no meio, você ganha uma nova camada, né? Que são aí são os gemidos da personagem Júlia, que só fala através de interjeição. E no meio disso tudo ainda tem 2 rubricas curtas, né? Uma que é um trecho do verso do Keats, que eu escondi, que eu não quis dizer, né? Que é Touch as a Memory. Esse é o verso central na coisa. Na verdade, ele não aparece na página aqui, porque eu acho que seria muito óbvio jogar, escancarar essa referência. A referência está aqui, né? Então, Touch has a Memory, porque os personagens eles não se encontram há muito tempo, né? Na rubrica diz que faz 4 anos mais que eles não se viam. Então, essa ideia de que o toque tem uma memória, que é um verso que eu gosto muito um poema que eu gosto muito do Keats, né? Tem esse verso dentro. E a sequência dele, então, ou Say, Love, Say. Então, quando eles se tocaram ali, a memória veio do toque, né? Eles se reconheceram através do toque. E então e aí depois ainda tem essa indicação de tempo, que é da música anterior, que está tocando desde o outro poema. Então é uma música que é inserida, na verdade, para gerar uma suposta atmosfera dentro do texto. Não necessariamente o leitor precisa ler o livro escutando as músicas mencionadas, né? Mas eventualmente alguns leitores fazem isso, me contam, e aí a pessoa, o livro ganha uma nova camada, para além só das palavras escritas, né? Ele pode ter uma nova atmosfera aqui. Então, no meio de uma estrutura super rígidazinha, de 7 sílabas, e rimas paroxítonas e oxítonas, e rimas ricas, né? O livro ele é inteiro, não tem nenhuma rima pobre no Dissoluções, o que também gera uma dificuldade a mais na hora de escrever, né? A 8ª sílaba, então ele pode ser lido como um poema de 7 sílabas, pode ser lido como um poema de 8 sílabas, se contar esse gemido, e ainda tem essa rubrica no meio que de repente leva o texto para uma nova dimensão, né? Então, assim, isso é só um detalhezinho, né, de uma coisa muito simples, na verdade, de um fragmento que representa um encontro entre esse personagem e a personagem Júlia, né? Então, que acaba tendo uma relevância dentro do Dissoluções, né? A personagem Júlia, ela tinha figurado muito de raspão no Identidades, de um jeito praticamente invisível, mas aí ela volta aqui. Então eu gosto de trabalhar essa estrutura formal, assim, pelo primeiro motivo que eu acho que dá muito prazer quando a gente, depois de brigar muito com esse pequeno fragmento, às vezes dias, semanas, quando dá o clique, a gente pensa, puxa, eu cheguei nessa estrutura, né? Deu certo, né? Muita coisa precisa ser descartada no meio do caminho, mas isso eu acho que tem um prazer de escritor aqui, que eu acho que faz valer a pena insistir nesse trabalho que é difícil, né? Em muitas camadas é complexo, né? Abraçar essa vida. Então, eu acho que isso faz sentido também, para mim, trabalhar com essa dificuldade, né?
Sim. Você citou nessa tradução do Pushkin, o suposto Mefistófeles também traduz, né? Tem um trecho do livro que fala que o trabalho cotidiano de suposto Mefistófeles consiste em traduções, deformações da poesia de Emily Dickinson para o português. Achei curioso essa coincidência entre você e ele. Eu fiz como se suposto assim, muito rápido, eu fiz como se ele fosse um tradutor deformador da Emily Dickinson, né? Aí tem, por exemplo, aqui na página, eu fiz alguns exemplos do que ele faz. Na verdade, não é uma tradução. Ele inventa coisas, ele insere outras coisas. Na página 121, por exemplo, tem mais de uma no Dissolução. Na página 121 tem ele mistura dados da vida dele no meio do poema da Emily Dickinson. Ele faz daquilo ali quase como se fosse uma obra de arte visual, assim, né? Uma coisa que não é nem uma tradução, nem um texto só literário, né? Uhum. Sim. Voltando na página 71, que você deu como exemplo na outra resposta, que ela termina, né, com a rubrica "A música dissipa-se em fade out a partir de 4 minutos e 24 segundos". E essas rubricas da música, elas aparecem ao longo de todo o livro e bastante diversas o tipo de música, né? Tem Bach, Schoenberg, Brian Eno, Lou Reed, Tom Waits. E é interessante que não é simplesmente a citação da música, como você falou, né? Ela tem um momento que ela entra, um momento que ela sai, um momento que ela é pausada, ela faz parte da composição da cena. Queria que você falasse um pouco sobre, você também é músico, falasse um pouco sobre o papel da música no seu processo criativo como escritor. Eu acho que ele é muito importante de vários sentidos também. O primeiro, eu acho que tá nessa coisa métrica já, de saída, né? Porque como eu sou um músico, né, assim, eu sei tocar, né, alguns instrumentos assim, mas eu não sei ler partitura, por exemplo, né? Autodidata, assim, eu uso mais como um veículo para que seja um suporte para texto, né? Para canção, para suporte para letras que eu escrevo, né? Mas eu acho que tem uma coisa de tempo na cabeça e quando eu escrevo canção também para encaixar dentro de determinada melodia, né? Por exemplo, eu escrevi uma canção recentemente junto com o André Memari, o pianista, e que não saiu ainda, tá para sair. Ele gravou com a cantora portuguesa Maria João e ele mandou para mim a música, né? No piano, né? E para eu colocar o texto em cima. Então tinha a cadência da música ali que estava cheio de tônicas e, né, que eu interpretei desse jeito, né? Então precisava ter um determinado número de sílabas exato cada coisa. E aí tem uma estrutura, por exemplo, que o Memari bolou para a melodia que ele bolou, que é um pouco diferente do que eu faço aqui, né? Então é um desafio a mais. Então assim, a música está sempre pairando dentro do meu universo. Então nesse sentido já é de cara um elemento fundamental. Mas também eu acho que como acessório para inspiração, eu acho que funciona muito também, né? Isso dentro desse esquema que eu falei que eu sou um consumidor de arte completamente irrestrito, talvez até irresponsável, porque eu não tenho limite, mas a música também funciona como gatilhos para várias ideias, assim, né? Mas quando eu estou escrevendo, imaginando tudo isso, que as palavras estão num palco, assim, eu nunca escrevi pensando para que esse texto fosse encenado, né? Na minha cabeça ele é um livro mesmo, né? Algumas interpretações já foram feitas por mim, por outras pessoas, enfim, dependendo da ocasião, da oportunidade. Mas eu sempre escrevi pensando para que fosse o objeto final é o livro, né? Soluções pode se desdobrar em alguma coisa, tudo bem, mas eu escrevo pensando nesse objeto aqui, né? Até mais do que eventualmente no Kindle, ou acho que pode ser, mas eu penso muito nesse objeto, livro mesmo, né? Então, quando eu estou compondo essa estrutura de fragmentos, eu começo a pensar em qual tipo de atmosfera que poderia somar se o leitor for atrás. Como a gente vive nesse mundo que as referências
tudo é relativamente fácil, desde que a pessoa tenha um acesso à internet, né? Ela pode pesquisar no YouTube, por exemplo, e gratuitamente ter acesso a tudo que tá sendo citado aqui, né? Então, eu acho que se o leitor procurar, ele vai ter acesso a alguma coisa diferente ali, né? Alguns leitores, como eu disse, já procuraram. Então, mas muitas vezes eu tento pesquisar também coisas que eu quero fazer essa mistura, né? Eu quero gerar esse choque estético. Do mesmo jeito que tem esse choque estético de formas poéticas dentro do livro, o texto com mais rigidez, o texto que pode, de repente, estar em prosa. Eu não me lembro se no de Soluções tem alguma prosa, assim, mas enfim, pode ser um haikai, pode ser um poema concreto, visual. Então, esse mesmo choque que eu gostaria que o leitor tivesse ao atravessar o livro, eu tento fazer com que isso aconteça na música também. E aí eu uso dessa característica pessoal de ser um ouvinte radical de música e vou absorvendo. E é curioso também, porque muita coisa é coincidência, né? Claro que se eu estivesse escutando outras coisas no momento que eu estou escrevendo o livro, outras coisas entrariam, né? Então, na verdade, eu deixo uma porta aberta para que essas informações musicais possam, eventualmente, figurar no texto, né? Mas se eu estivesse escutando outras coisas por acaso, viriam coisas completamente diferentes. E uma outra coisa eu insiro muito de propósito para que para que forme algum tipo de intertextualidade com. Então, por exemplo, o bar que eu cito na página 23, eu realmente estava pensando naquele clima ali, eu achei que funcionaria, aquela música funcionaria junto com aquele texto. Mas logo na sequência eu cito uma compositora contemporânea que chama Laurie Spiegel, The Hollows, e aí eu confesso aqui, em off, apesar da gente estar sendo gravado, que eu pus muito pelo título do texto, que é The Hollows, que eu queria fazer algo paralelo com o poema do T.S. Eliot, que eu também citei no livro. Então, ela está fazendo uma referência ao T.S. Eliot, eu estou fazendo na sequência, não lembro exatamente na sequência antes, mas eu estou fazendo a referência ao poema do T.S. Eliot, e eu achei que funcionava na hora que eu escutei, né? Eu achei que funcionava também como ambientação sonora para o que viria depois. Então, e o de Soluções ele também tem essa ideia de duplos, né? Então aqui ainda tinha essa outra intertextualidade possível, essa outra leitura possível, né? O livro ele tem, por exemplo, polígrafos, o poema, e aí na sequência ele vem polígrafos, aí entre parênteses a pergunta duplos, né? Polígrafos duplos, porque ele segue a mesma estrutura, mais ou menos. Ele seria uma duplicata mais ou menos do anterior, né? Mas os versos mudam, um pouco da estrutura muda. Então você tem também a parábola coda, também com essa dúvida se ela é realmente um fecho para o poema A Parábola e que teria tido uma outra coisa no meio, né, e retornaria para aquela. Então eu fiz um jogo de espelhos, um jogo de duplos, mas ao mesmo tempo são espelhos que distorcem. Então essas músicas às vezes também, né, para fechar o raciocínio, essas músicas às vezes elas entram funcionando como hipóteses de continuação, de complemento ou até mesmo de duplo. Você cita também no finalzinho do livro que partes de Soluções foram escritas ou esboçadas em residências literárias, que eu citei no começo, né, como a Art Home Writers Nova York e o Festival das Vertentes Tiradentes. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência de participar de residências literárias e o impacto que ela tem na escrita do livro ou na criação das ideias que você vai elaborar depois. Olha, eu tive um impacto total. Eu passei anos, né, sendo escritor. Eu comecei a pensar fazer residências literárias depois do Lanternas ao Nirvana. Nunca tinha cogitado isso, mas eu recebi um convite para fazer uma performance na Biblioteca Pública de Newark, nos Estados Unidos, no ano passado.
mas o convite eu recebi com quase um ano de antecedência. E aí eu comecei a pensar o que mais eu poderia fazer nos Estados Unidos, aproveitando essa oportunidade de estar lá como escritor, né? Então, eu queria aproveitar da melhor forma possível e eu me inscrevi num processo seletivo dessa residência que você mencionou, que fica no interior de Nova York. Fui aprovado, então, como tinha um tempo, né? Eu consegui encaixar tudo e justamente ela acontecia no mesmo mês em que eu estaria em Newark fazendo essa apresentação. Então, eu fiz outras coisas no meio do caminho para poder, porque tinha um intervalo, né? A residência começava, eu estava lá, a apresentação em Newark foi no meio de março, essa residência começava no fim de março. Então, eu fiz outras apresentações, consegui armar para poder passar esse tempo lá. E fui à residência. Quando eu cheguei na residência, eu tinha o de soluções. Eu sabia que ele seria o meu próximo livro, mas eu não sabia ainda exatamente qual livro que eu tinha na mão, porque eu estava escrevendo esse livro, que eu também menciono isso no final, né? O primeiro registro do livro, já pensando que ele seria esse livro, é de 5 de agosto de 2018. Então, no meio do caminho, eu escrevi o Lanternas ao Nirvana, porque eu quis fazer um livro com a temática da pandemia. Eu achei que valia a pena. Mas, na verdade, os primeiros fragmentos do Lanternas, eu escrevi pensando que seriam fragmentos para o de soluções, para o que viria a ser esse livro aqui, né? Que estava começando a acontecer antes da pandemia e isso uma ideia assim embrionária, né? Mas quando veio a pandemia, e eu comecei a escrever fragmentos naturalmente relacionados ao tema da pandemia, eu achei que alguns deles mereciam estar num livro e ter a sua própria vida fora dessa história aqui de suposto Mephistófeles, Fausto, não sei o quê. Então isso virou, o Lanternas ao Nirvana virou como se fosse um parênteses na minha produção. E o de Soluções, então, ele vem de antes e esticou para depois, né? E quando eu estava lá em Nova York, eu tinha um material muito maior do que esse aqui, que virou esse livro, e tinha um pouco de dúvida de qual abordagem seria. Então, foi lá nesse espaço, convivendo com outros escritores, porque a proposta, na verdade, é incrível, né? Assim, você fica completamente isolado do mundo. Nesse caso, eu fiquei lá por um mês, com mais 9 outros escritores, metade americanos, metade de outras partes do mundo. E tudo que você precisa fazer é comparecer ao jantar todo dia, e o almoço você faz ali, né? Eles têm uma cozinha equipada, né, para você. E então, café da manhã, almoço você faz e vai para o seu escritório. E o jantar você tem esse momento de interação com esses outros artistas, né? Que acaba sendo muito rico, porque tá todo mundo ali para trabalhar, tá todo mundo falando muito sobre isso, tá todo mundo querendo saber o que o outro está fazendo. Então acaba sendo muito estimulante. E nesse momento lá, eu acabei entendendo, eu acho, qual era o caminho do livro, falando com outras pessoas, outras coisas, outras situações pontuais aconteceram, por exemplo, uma referência ao livro da Virginia Woolf, Ao Farol, que tem nesse livro de soluções, aconteceu porque justamente estava tendo uma conversa em torno desse livro e, por acaso, um escritor mencionou, a outra escritora tinha o livro com ela. Então, assim, coincidências assim acontecem. E eu achei que encaixaria muito bem numa determinada passagem de Soluções, justamente o que tinha sido citado ali. Peguei o livro, fui ler, eu nunca tinha lido, fui ler e de fato entrou como eu tinha previsto que poderia. Eu gosto muito dessa intertextualidade que, vamos dizer assim, é uma espécie de uma referência, é uma espécie de um hiperlink ali dentro do texto, e é uma hipótese de expansão também, de expansão de sentido, que possa levar o leitor que pesquisar. Claro, nada é claro. Eu também gosto de jogar nessa zona cinzenta, assim, né? Eu não digo em nenhum momento, olha, isso aqui é da Virginia Woolf, mas enfim, é um trecho em inglês que está ali, e se
né, meio óbvio que não fui eu que escrevi, até pelo registro, tudo, mas está em outra língua também. E se o leitor pesquisar, né, usando essas ferramentas que ele tem disponível, vai descobrir em 5 minutos ali que é um trecho da Virginia Woolf, né, e por que ele está no livro. É claro, e exige um esforço maior, né, de ter que ir atrás, ter que descobrir qual é o contexto da Virginia Woolf, por que está relacionado com o meu. Mas tudo bem também, isso aí já é um desdobramento posterior que eu acho que não atrapalha a fruição do livro em si, né? Eventualmente o leitor pode fazer isso, né? Mas enfim, essa é uma coisa que aconteceu ali pontualmente nessa residência e que acabou interferindo no processo do livro. E outra coisa que aconteceu também no livro foi tem soluções. Uma das coisas mais difíceis de resolver graficamente no livro, porque tem muitas coisas difíceis de resolver graficamente, porque eu escrevo o livro num tamanho A4, né? No Word, de uma folha de tamanho A4, com uma margem para lá para cá, mas enfim, a minha página, que eu visualizo o texto, ela é um pouco maior do que a página do livro final. Então, é sempre um desafio para adaptar isso para outro formato, né? E eu não quero escrever num formato mais reduzido a priori, porque os livros também variam de formato, né? Às vezes até dentro da mesma editora varia de formato, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esse trabalho futuro, então é melhor, eu acho que é mais prudente que ele seja reduzido para um eventual, assim, vai fazer um livro no tamanho de um livro de bolso amanhã. Acho que é mais prudente você diminuir isso do que ter uma coisa já feita, reduzida, né? Numa eventual página maior. Então uma das coisas mais difíceis na diagramação do livro é um túnel que tem, que ele fica escavado aqui, ele foi escavado aqui na margem do livro. Então ele começa aqui na página 17 e ele percorre todas as páginas ímpares do livro, nesse lugar onde estaria a numeração da página, né? E ele forma um poeminha. Então, que o leitor vai ter que ir lendo assim, né? E isso eu fiz foi a única coisa que eu fiz um pouco depois desse processo todo. Eu fiz depois que o livro já estava finalizado, né? Se eu não me engano, até talvez contratado, não tenho certeza, mas isso foi feito depois na residência que eu fiz no Festival Artes Vertentes. Então foi uma ideia que pintou ali, que essa já é uma residência com uma proposta completamente diferente dessa outra americana, de menos tempo, de mais apresentações públicas. Então é um festival de música, de literatura, e eles têm um compositor residente, que no caso era o Leonardo Martinelli, e eu era o escritor residente. Então, além da toda a programação que eles têm, tanto o escritor residente quanto o compositor residente, eles fazem coisas juntos. A gente ele escreveu uma música, eu pus letra e foi apresentado lá. A gente faz bate-papo. Eu tive um bate-papo, por exemplo, eu e o Leonardo Martinelli, mediado pelo Irineu Franco Perpétuo. Então, assim, fiz leitura, fiz uma série de coisas ali. Então, é uma residência que também tem essa proposta. Você tem o seu espaço para escrever também, durante uma boa parte do dia, mas você está imerso na programação do festival, né? Então, vamos dizer assim, menos tempo para escrever, no fim das contas, e mais possibilidades de apresentações. Isso, né? Eu gosto muito de tá dentro da performance, tá adaptando para outras coisas. Então, achei que para mim foi muito bacana essa experiência também, mas diferente. Mas então acabei ficando super favorável às residências. Acho que elas são um tempo muito precioso que o escritor tem para criar, para estar em contato com outras pessoas. Depois da residência dos Estados Unidos, depois da Arthur Maia, eu fui para Sangam House. Eu fui primeiro para Santa Madalena Foundation, na Itália, que é uma outra proposta. Eu era o único escritor presente. Ela é uma residência que funciona só através de convite.
não tem um processo seletivo, né? Ele tem um conselho curatorial e você fica num lugar remotíssimo também na Itália, dentro da casa de uma baronesa. Na época, quando eu fui, ela tinha 98 anos, agora ela está com 99, e ela foi uma galerista, ela chama Beatrice Monte della Corte. Ela foi uma galerista de arte de vanguarda na Itália nos anos 50, foi a primeira pessoa que expôs o Francis Bacon fora do Reino Unido. Então, assim, é uma pessoa que fez coisas incríveis, ela projetou a carreira de muitos dos artistas italianos mais importantes, tipo Lúcio Fontana. Então, assim, a casa dela é repleta dessas obras maravilhosas. Parece que você está num museu. Ela tem um Giacometti na parede, ela tem um desenho do Giacometti. Ela tem, assim, falando do nosso mundo literário, ela tem um desenho do Henri Michaud. No meu escritório tinha um Miró. Então, assim, aí é um ambiente completamente... parece uma coisa surrealista, assim, você está naquele espaço. E aí, com muito tempo para escrever, também com essa mesma coisa de fazer as refeições ali com ela, com os convidados dela, que aparecem muito para almoçar, para jantar. Mas daí você tem todo o tempo para escrever e você está numa atmosfera criativa ímpar, né? Depois disso, eu fui para a Índia, para Sangam House, fiquei um mês também na Índia, num espaço também parecido assim com outros escritores. E agora eu vou de novo para os Estados Unidos fazer uma residência um pouco mais longa. Então, acabei virando fã, assim, e acho que tem auxiliado muito no processo criativo de muitas maneiras. E, além de conhecer pessoas, outros artistas, tem sido abre muito a cabeça. Então, ajuda no processo criativo do que você está fazendo e ajuda também, acho que num certo sentido, assim, para a vida inteira. Legal. Gente, vocês têm perguntas para o Felipe? Se vocês tiverem, vocês podem mandar no chat ou clicar no levantar a mão do Meets, do Teams aí. E lembrando que, se vocês olharem no chat agora, tem o link para a inscrição do sorteio que vai ter no final, que vai ter o de soluções, o Lanternas do Nirvana do Felipe e também o box da Carla Madeira. Então, vocês podem se inscrever no link. E, Gabriel, pode perguntar. Oi, Gabriel. Oi, Felipe. Vocês me escutam? Escutamos. Tudo bom? Boa noite. Que alegria, Felipe, poder te ouvir falar um pouquinho sobre o seu livro novo, assim, está sendo um encontro super, super legal. E eu achei muito massa, assim, essa sua última fala sobre as suas experiências com as residências literárias, porque foi justamente numa residência que eu te conheci, né? Que foi lá no Artes Vertentes, que eu te conheci sua literatura. E aí uma coisa que eu queria te perguntar é justamente por conta da maneira como eu te conheci, para mim o seu trabalho literário ele tem uma relação muito próxima e ele tem uma força muito grande na voz, né? Acho que não só a leitura, mas a leitura em voz alta, assim. Acho que é super... Não sei se outras pessoas aqui tiveram a oportunidade, é super interessante te ver num evento literário onde você vai ler e vai realmente ler trechos dos seus livros, e acho que isso vem muito também dessa maneira como você relaciona tanto o teatro quanto a poesia, né? A voz acho que é muito cara a esses dois gêneros, assim. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre a importância do seu texto em voz alta, que eu acho que eu tive essa experiência te vendo e tenho essa experiência te lendo também. Para mim, em muitos momentos eu me pego lendo as suas páginas em voz alta, porque eu acho que me ouvir te lendo é um gesto importante da sua literatura ali. Puxa, fico muito feliz, Gabriel, obrigado. Olha, eu realmente eu escrevo em voz alta. Então, assim, eu vou escrevendo e vou testando. Então, acho que isso acaba tendo esse impacto na página, né? Claro, não escrevo tudo em voz alta, né? Lendo em voz alta, mas sempre que eu termino um verso, eu testo ele em voz alta. E aí eu acho que
essa estrutura da prosódia, né, que são as rimas estarem em determinadas sílabas, e isso ser mantido ao longo do poema, não importa onde a sílaba esteja ali, né, depende do poema. Eu acho que isso gera um ritmo, uma musicalidade, né? Então, eu gosto, e aí eu gosto muito de ir para o palco, né, fazer esse tipo de coisa. No Festival Artes Vertentes mesmo, uma das coisas que aconteceu foi muito curioso, porque o Dissoluções ainda não tinha sido publicado nessa altura, né? Claro, inclusive eu estava escrevendo um trecho dele ainda ali e tudo, mas ele já estava praticamente pronto. Então tem um poema que está na página 23 aqui, chama Parei, Pisquei, Perdi, né? Que é uma brincadeira com venci, né? Então parei, pisquei, perdi. Na rubrica está escrito que começa a tocar Johann Sebastian Bach, suíte para violoncelo número 1 em sol maior, prelúdio. E aí um violoncelista alemão incrível, chama Justus Green, ele estava participando do Festival Artes Vertentes, ele tinha vindo para o Brasil para participar, e eu fiquei sabendo que ele tocava exatamente essa suíte para violoncelo. E aí eu tinha uma leitura agendada numa igreja, porque as leituras no Artes Vertentes acontecem muito em espaços públicos assim da cidade, muito nas igrejas de Tiradentes, né? Então, eu tinha uma leitura marcada, e eu, conversando com o Justus, eu falei, a gente podia, de repente, fazer isso aqui do jeito que é. Eu falei assim, o livro ainda não saiu, né? Mas a gente pode encenar exatamente isso aqui. E eu contei para ele o que era, né? Mas, claro, ele não lê português, o texto não está traduzido, né? Mas expliquei para ele mais ou menos o que era, ele comprou a ideia e a gente acabou fazendo. Então, o livro ele não é escrito para ser encenado, mas ele tem justamente essas hipóteses, né? Assim, de pequenas coisas que podem acontecer ali. Então, eu li o texto em voz alta e o Justus tocou exatamente o que é dito na rubrica, né? Então, fiquei muito feliz, por exemplo, assim, de ter feito isso, né? E ali também. Então, mas tudo, né? Quase tudo eu acho que funciona em voz alta. Algumas coisas aí já são mais desafiadoras, né? Por exemplo, saiu um audiolivro do Lanternas ao Nirvana agora, recentemente, e tem essa estrutura também, né? Que tanto dessa coisa mais formal do verso, quanto de poesia mais visual, mais concreta. E aí a gente teve um desafio para transportar isso para uma pessoa que está só escutando, né? Então, às vezes, eu acho que normalmente vem atrelado, vem fácil, vem às vezes ignorando a rubrica, né? Isso eu faço muito, inclusive. Eu ignoro a rubrica quando eu vou ler. Essas rubricas que tem no meio, tipo uma marcação de tempo, ou acaba a música. Aí sempre que eu leio em voz alta, dependendo do que é, eu pulo isso, porque eu acho que também nem sempre faz sentido para quem está só experimentando uma leitura, uma performance. Mas quando a gente foi transportar o livro para o audiobook, aí a gente se deparou com muitas dificuldades. Por exemplo, no Lanternas ao Nirvana tem esse que faz sentido dentro do contexto aqui, né? Que seria uma cela de cadeia, né? Assim. Então, mas tem esse quadrado preto que é uma referência ao quadrado do Malevich. Então, e aí depois vem uma referência que, assim, deixaria de uma forma desse jeito implícito que eu faço, que ninguém precisa saber que é o quadrado do Malevich, ninguém precisa saber que a referência está ali, mas está ali, né? Então tem esse quadrado preto, mas aí, por exemplo, para transportar esse quadrado preto para o audiolivro, a gente tem uma dificuldade gigantesca, porque só cortar não resolvia. Porque a não ser que cortasse tudo que aconteceria na sequência relacionado a isso, né? Então aí a solução, acho que eu li uma coisa do tipo assim, um quadrado preto aparece no meio, é o quadrado de Malevich, aí dando talvez a referência. Foi uma coisa assim, uma solução que a gente achou. Mas normalmente a voz alta eu acho que vem muito atrelada ao que eu faço. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, e obrigado por estar aqui também. Uma alegria te ver assim, cara.
Não, eu que agradeço. Eu queria só fazer um último comentário. Que, né, você comentou, você falou antes, né, o Juan te perguntou sobre a importância da música no seu processo criativo, e você me apresentou o Jason Isbell, acho que é Isbell que fala mesmo, não é? E assim, eu fiquei completamente fissurado nele, e na verdade, quando eu escuto a música dele que você traduziu, me vem muito a sua versão na cabeça, assim, eu queria... É incrível, eu escuto ele pensando na sua tradução, é muito legal esse exercício também do seu trabalho de tradução de música, foi muito interessante. Essa tradução justamente eu fiz assim pensando na prosódia, né? Assim, eu acho que esse é um recurso que eu tenho, assim, eu não posso deixar de lado também, assim, quando eu escrevo. Aí para voltar um pouco naquela pergunta que o Juan fez sobre essa poesia muito formal, né? Assim, é uma coisa que eu treinei muito isso, né? Fazer. Então acabou virando um recurso técnico mesmo, né? Pelo exercício, pela repetição, pela insistência, né? E aí, por exemplo, essa tradução que eu fiz da música da canção do Jason Isbell, ela tem a prosódia, está exatamente no lugar da prosódia que o Jason Isbell colocou, mesmo com os pequenos desvios técnicos que ele faz, eu não sei se por querer ou não, né? Assim, mas então às vezes, por exemplo, ele tem, não lembro, mas ele tem um verso, vamos supor, de 6 sílabas com as tônicas nas sílabas pares. Aí, de repente, o próximo verso tem 7 sílabas. Isso é muito comum na música, né? Que muitas vezes a melodia tá mais... não tem esse rigor da poesia, assim, né? Mas eu mantive na tradução toda a prosódia do texto do Jason Isbell, né? Então, também gera uma dificuldade, né? Também, porque você não consegue... Porque muitas vezes, quando a gente está escrevendo dentro desse ritmo, com essa prosódia, tipo Pushkin, amei você, um amor talvez que ainda aqui de todo não se desgastou. Você vai gerando na sua cabeça um pá, né? E você vai gerando uma máquina ali, né? Para você descarta rápido o que não funciona também, né? Então, essas outras propostas, isso de fazer na métrica do Jason Isbell, de colocar o texto na música do André Memari, na música do Leonardo Martinelli, lá para o Festival dos Vertentes, que vem com uma estrutura um pouco mais transgressora, assim, mais a favor da melodia do que a favor do texto, vamos dizer assim, né? Aí você precisa achar soluções também e parar 1000 vezes para pensar no que colocar no papel, né? Enfim, mas é um exercício que eu gosto bastante também. E o Jason Isbell, quem não conhece e lê inglês, o texto dele é muito bom. É uma coisa impressionante. Cida, você quer fazer uma pergunta? Está com o microfone fechado. Está com o microfone fechado, Cida. Yeah. Abriu? Abriu, pode falar. Abriu? Ah, tá. Não, achei isso que o Felipe falou, realmente é desafiador, mas é delicioso o texto. Eu não esperava tanto assim, que eu fosse curtir tanto. Eu quero ler com muita calma, ouvir todas as músicas que você cita, né? E ele tem muitas citações, né? Assim, coisas que... E eu achei que... Bom, na página 33, a sonoridade do poema é incrível, então, depois, se você quiser ler esse poema da página 33, eu fiquei lendo em voz alta e adorei. E achei que ele tem muito humor também, porque você está lendo uma coisa que tem a ver com mitologia, né? Que tem a ver com Fausto. Aí, de repente, o Mefistófeles está apagado, desolpidenha, e a alma chama um carro de aplicativo e entra num aplicativo para transar com alguém. Achei divertidíssimo isso, assim, né? Você está lendo um negócio, de repente vai para isso, o cara que perde tudo na bolsa, que se mata ao vivo, né? Eu achei assim, incrível, estou achando incrível até onde eu cheguei. Vou fazer isso, não agora, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas ler com mais vagar, prestando mais atenção nas referências, aquele Galáxias, né? Aquele poema circular que você faz.
os haikais, eu achei tudo incrível, assim, é muita coisa, não é uma leitura assim fácil, né? Eu, no papel de vendedora, né? Que é, assim, é difícil apresentar, vender esse livro, né? Porque assim, não é para qualquer pessoa, né? A pessoa tem que gostar muito de poesia, tem que ter algumas referências a mais, que eu tenho até superficial para trabalhar, nem tudo eu li, mas eu sei que você está citando o Edgar Allan Poe no Corvo, né? Não que eu tenha lido tudo, não li o Fausto, né? Mas no dia a dia você tem essas referências e nem todo mundo tem, então não é um livro fácil para todo mundo, mas ele é interessantíssimo e eu queria te dizer isso. Que bom. Você quer que eu leia o poema que você falou? Eu posso ler rapidinho. Quero. Ele, na verdade, ele começa na página 29, né? Que depois ele pula para lá. Chama Polígrafos. E eu vou ignorar as rubricas, como eu disse que eu costumo fazer, né? Nem o fogo na flecha, nem o sangue no sabre, nem a treva, luz fecha, nem a cova, breu abre, nem os duplos à proa, nem fragmentos de safo, nem a nota que soa, nem o berro que abafo, nada ou nada que oprime, nada à prova dos 9, nada à prova do crime, nada mais me comove. Nem a lâmpada insetos, nem plateia que aplaude, nem recintos discretos, nem a burla da fraude, nem a lua que mingua, nem o músculo forte, nem as náuseas da língua, nem o noites do norte, nada as vacas profanas, nada a uníssona prece, nada esbase choupanas, nada mais me estremece, nem o flerte na tela, nem a tela com tintas, nem o canto à capela, nem famílias famintas, nem o frustro sistema, nem a fruta proibida, nem a crença blasfema, nem a placa saída, nada afrota um destroço, nada afrota a medula, nada o plano que esboço, nada mais me estimula, nem refúgios derivas, nem perfumes perfeitos, nem posturas nocivas, nem seus jogos e jeitos, nem o vírus mutante, nem a tribo que embarca, nem o choro do infante, nem a lira Petrarca, nada a lira Mefisto, nada o sino de alerta, sacras chagas, insisto, nada mais me desperta. E aí, eu lembrei que o Evandro Afonso Ferreira, ele mandou uma mensagem para mim, depois que ele leu o livro, e falou: achei a epígrafe do meu... Pô, tô contando uma coisa aqui de bastidores total, pode ser que nem aconteça, mas tudo bem. Achei a epígrafe do meu próximo livro, mandou um print, assim, e ele pegou justamente isso daqui, Sacras Chagas, insisto, nada mais me desperta. Então, fiquei super honrado, porque Evandro Afonso Ferreira é o máximo, né? Ótimo. Muito bom a gente ter a leitura, que eu acho que esse poema mostra muito bem essa alternância, né, dos sons, o E e o A de um lado, o I e o U, abrindo, fechando. Achei que é um ótimo exemplo aí do domínio do ritmo da poesia. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, eu queria fazer a última pergunta, devido ao adiantado da hora, que é uma pergunta mais da minha leitura mesmo, a dúvida que eu fiquei. Porque eu achei que tem um certo clima apocalíptico no livro. Bom, o primeiro ato chama O Amor no Fim do Futuro, que eu acho um título lindo, e acho que remete a isso, esse fim de todas as coisas, ao próprio futuro se acabando. E no final do livro, quando quando as cenas estão se encerrando, tem vários blackouts que acontecem. E são recursos cênicos, né, para as luzes do teatro onde se passa essa história e se apagando. Mas, ao mesmo tempo, por conta do ritmo do livro, vai ficando um clima meio claustrofóbico, onde parece que a escuridão tomando conta das coisas. Isso junto com o cenário do centro de São Paulo, que são bastante apocalípticos, como as pessoas que vivem aqui devem saber. Eu fiquei com esse clima na minha leitura. Eu queria saber e enfim, estamos em pleno apocalipse também, então acho que isso ajudou. Queria saber se de fato você tinha, quando estava escrevendo, algum tom apocalíptico em você, ou se era uma coisa que estava na sua cabeça, ou se foi uma coisa mais da minha leitura ainda mesmo. está. Acho que a gente está vivendo o fim da humanidade. Não, eu não sei. Tem dias que eu acordo mais pessimista, tem dias que eu acordo mais ainda. Isso foi muito Evandro.
Mas eu, né, enfim, a gente vai vivendo e vai tentando achar bons caminhos, né, no meio disso tudo. Mas eu estava assim eu queria escrever com esse conceito de que é muito do personagem também, né? Assim, é um pouco impossível a gente tirar nossas próprias ideias, né, da frente entre nós e o que está sendo escrito, né? E, claro, com toda essa pluralidade de personagens, eu dou voz a muitas coisas com as quais eu não concordo, né? A coisas com as quais eu muitas vezes não concordo. Mas eu acho que esse pessimismo assim em relação a caminhos, assim, claro, crise climática, mudanças tecnológicas avassaladoras, sei lá. Normalmente eu sou um pouco pessimista mesmo em relação a tudo isso, e eu acho que acabou refletindo na cabeça do suposto Mefistófeles nesse caso, que é um personagem mais assim, que ele não consegue dormir, né? Ele chega ao ponto de soluções, ele está sofrendo de insônia porque ele imagina um mundo já desabitado, que é aquela hora que tem uma hora que tem um círculo na página, né, com um planeta que seria o planeta vazio, né? Então, o suposto Mephistófeles, ele está tendo dificuldade para dormir com isso e a alma está tentando acalmar, né, o suposto Mephistófeles, mas depois, né, então esse aqui é o planeta desabitado, né? Aí está escrito que não tem ninguém. Então ele está sonhando com isso e não consegue dormir. Mas a alma depois que ela está mais irritada com ele, ela já não aceita isso, né? Então a alma já é uma resposta talvez a esse pessimismo, assim, a esse medo de fim do mundo, né? Que eu não lembro exatamente o que é, mas ela fala assim, mais de 100 bilhões de cadáveres, é uma coisa assim. E você tem medo, né? E você é covarde, ou seja, né? Assim, isso aqui eu pesquisei para ver quantas pessoas mais ou menos teriam morrido na história da humanidade. É isso aqui, mais de 100 bilhões de cadáveres, mais de 100 bilhões de pessoas já morreram, né? Para a gente chegar aqui. Então, o que a alma está falando é isso, né? Ela repete como se fosse um mantra, né? Mais de 100 bilhões de cadáveres, mais de 100 bilhões de cadáveres, e você tem medo, e você é covarde, né? Isso é o que ela diz no fim das contas. E aí vem a rubrica com a música também, tá? Então, também, assim, tem esse pessimismo, mas também pode ter um outro contraponto dentro do livro, assim, por exemplo, essa postura da alma mais recusando esse medo de morte, medo de fim de mundo, medo de qualquer coisa que seja. Legal. Bom, depois do fim do futuro, eu passo a palavra para a Maíra de novo. Te agradeço muito, Felipe, pelas suas respostas e pela sua leitura também, e as pessoas que participaram. E é isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado demais. Uma alegria. Obrigado, Juan, pela conversa, pela leitura. Obrigado a todos vocês. Cida, Gabriel, que perguntaram. Eventualmente, quem tiver qualquer questão também pode me escrever. Enfim, a gente vai conversando. E obrigado, Maíra. Obrigado, Record. Incrível. A gente tem uma mensagem aqui bem bacana também, Del Duque. Parece uma ótima obra que entrelaça poesia, peça teatral e romance com uma maestria incrível. E ainda tem trilha sonora, muito bom. Felipe, você é incrível, assim, um prazer a gente proporcionar esse bate-papo. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Juan, por mediar estar aqui conosco. A gente vai fazer o sorteio agora, bem rapidinho, então a Marina, que está aqui conosco, trabalha com a gente na Record, ela vai fazer esse sorteio e boa sorte a todos. Oi, gente, todo mundo já preencheu, né? Espero que sim. Qualquer Eu coisa. não, porque Tá. eu não preenchi porque eu acho que eu não sei preencher aqui no celular, na tecla. Eu não sou uma. Tá, eu vou preencher aqui rapidinho. Vou colocar Cida Saldanha. Tá Sem bom. problema. Coloco aqui na linha, não tem problema. Será que mais alguém? Então, deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem. Nunca fiz também, vou fazer no sorteador. Será que é assim que faz, né?